19 horas e 59 minutos, boa noite para você que está com a gente. Nós estamos no ar com o nosso debate esportivo, noite de terça-feira. Hoje muitos assuntos, muitos gols, temos a participação do Dois Vizinhos, a participação também do Cressol Marreco Futsal, empatou em casa, e sábado tem o jogo do ano. Vem aí no próximo sábado em Beltrão, o líder do Campeonato Paranaense e o líder da Liga Nacional de Futsal, o Guarapuava, que está voando baixo. E o ano passado, para quem tem memória curta, o Guarapuava perdeu apenas um jogo no campeonato, e foi exatamente pro Cressol Marreco Futsal. Noite de casa cheia, você é nosso convidado e você, claro que não vai perder este confronto entre Cressol Marreco Futsal e Guarapuava, sábado, 8h30 da noite, no ginásio de esportes Arrudão. Hoje nós teremos horário eleitoral gratuito a partir das 20 horas e 30 minutos, mas nós vamos dedicar esta meia hora para o nosso Clube Esportivo União, uma nova estrutura do futebol profissional em Beltrão. Inclusive hoje, neste exato momento, está acontecendo a assembleia dos sócios do União, recebendo os novos sócios e já elegendo a nova diretoria do futebol. Mas furaram a reunião, participaram até agora o Ivair Sense, que está comigo aqui, ele que é o diretor de futebol do Clube Esportivo União, e o professor Aires Tomazoni, professor de Educação Física, vereador do PMDB aqui de Beltrão, é o segundo vice-presidente do Clube Esportivo União, e nós vamos destacar exatamente esta, vamos repetir várias vezes, não é fusão, é continuidade com novos sócios que a União agora volta a representar Beltrão no futebol profissional do estado do Paraná. Tudo bem, Ivair Sense? Boa noite. Boa noite, Nini. Graças a Deus, tudo bem. Professor Aires Tomazoni. O Aires, para quem, poucos que não conhecem ainda, veio de Planalto, é professor da rede estadual e agora é um dos representantes, né, da população na Câmara de Vereadores pelo PMDB, líder do governo, inclusive, e agora mais esta função. O que o motivou para encarar este novo desafio agora como diretor de um clube de futebol? Aires, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Nini, Ademir Augusto aí. Boa noite a todos os telespectadores da TV Beltrão. Para mim foi uma grande honra, Nini. Eu participei muito do esporte, já sou professor de Educação Física, mas mais do esporte de base, né? Trabalhei com escolinhas, ainda trabalho, né, no industrial com a escolinha de futsal, com os nossos alunos. Trabalhei bastante em voleibol, né? Trabalhei um pouco de basquete, enfim, né? Gosto do xadrez, tênis de mesa. E o futebol eu acompanhei bastante, o time de veteranos do município de Planalto, o time do Chavantes, quando eu morava em Planalto, e também a gente vinha na época assistir o futebol de Francisco Beltrão. Viemos assistir Atlético Paranaense aqui e Francisco Beltrão, fomos lá em Santa Isabel assistir, eu acho que aquele o Ivair era o nosso técnico, né? Mas eu tinha 20 e tantos anos, velho. Acho que faz uns 20 anos isso aí, né? Tempo passa. Assistimos Paraná e Beltrão. Então, quer dizer, Beltrão sempre foi a referência do futebol. Então, ultimamente, nós participamos da segunda divisão somente, timidamente. E aí o Tavico, né, que é uma pessoa muito correta, né, uma pessoa que fez um bom trabalho na Secretaria de Esportes, tem a credibilidade, né, da população e dos empresários de Beltrão, né, em conversa com o Evair, com o Ratieri, enfim, com um grupo, né, pensaram em montar e lembraram do meu nome. E ele foi lá no Colégio Industrial me procurar, me convidando para participar, né, enquanto vereador, enquanto a proximidade da liderança do governo que a gente tem com a administração municipal, pedindo se eu aceitaria participar. E de pronto falei para ele, olha, me sinto honrado, os nomes que ele me citou são pessoas idôneas da nossa cidade, que querem fazer acontecer, né, o futebol de Francisco Beltrão, então aceitamos, sem saber o que nós seríamos, né, e depois, né, ele colocou a gente na vice-presidência, o Ratieri, primeiro vice, né, o Ernest Ratieri, e a gente, então, de segundo vice-presidente, né, com entusiasmo que nós estamos assumindo esse compromisso, essa responsabilidade, assim, como um soldado. Né? Nós sabemos que o desafio é muito grande e eu quero, dentro das minhas possibilidades, né, com todos os amigos que a gente tem, né, as relações que a gente tem, ser mais um integrante dessa grande equipe aí de futebol que está sendo montada, e tenha certeza, Nini, que vai ser vitoriosa, vai ter sucesso e vai levar o nome de Francisco Beltrão aí com certeza a todo o Paraná dentro em breve.
Eu sempre disse e repito que o Clube Esportivo União sempre foi gigante, né? Sempre honrou com seus compromissos, nunca ninguém pode falar de que União deixou isso ou aquilo. É um clube extremamente organizado, foi a vida inteira, e agora, logicamente, que o compromisso deste novo grupo é dar continuidade a esta seriedade com o compromisso de transparência e, logicamente, cumprir com os seus compromissos. Ivair Sense, o senhor está se sentindo à vontade com este grupo? Era um sonho seu, inclusive, né? O futebol de Beltrão ressurgir e organizado. Chegou no momento exato o futebol em Beltrão ou está chegando, Ivair? Eu acho que sim. Eu continuo dizendo que eu sou grato a Francisco Beltrão. Eu comecei aqui a carreira como treinador, mas em 88 eu vim para o Clube Esportivo União como jogador, e eu tenho gratidão pela cidade. Então eu me sinto na obrigação de retribuir, porque aqui começou a minha história como treinador, e daí na sequência algumas outras cidades, outros estados, os títulos. E eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive aqui, as pessoas que nos colocaram, o próprio Osmar Tramontina, o seu Osmar Brito e as demais pessoas. E eu me sinto na obrigação de retribuir mais uma vez dentro do futebol, fazendo com que União venha a ser forte novamente, essa camisa azul ela venha impor respeito. As pessoas têm que se sentir até muitas vezes com uma certa dificuldade em jogar aqui, como era no passado. Eu tive lá no Paraná Clube e eu sei, quando tinha jogos aqui, eles sentiam um certo medo até de vir jogar aqui, porque sabia que aqui a coisa era muito difícil, e nós precisamos reaver aquela família que ia ao estádio na minha época, no domingo, um lazer. Multiplicou já, né? Porque todos que eram criança na sua época hoje já são pai de família. Exatamente. Né? Então, a tendência tempo é passa, nós levarmos um grande número. Para isso, a caminhada é longa. Temos que partir do princípio, e esse princípio está sendo agora. Formando e juntando com a diretoria antiga, com essa diretoria atual, um grupo forte. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Né? Nós precisamos somar força, nós agruparmos pessoas que querem se doar para o esporte, para que nós venhamos ter Francisco Beltrão novamente no cenário. Há quantos anos não veio um grande aqui? Um time grande? Faz tempo. Está aí o Ponta Grossa. Um Campeão time paranaense, com as suas limitações, uma folha de 300 mil, campeão paranaense. O ano passado nós somos campeão do interior, que foi agora o Londrina, com uma folha de 85 mil. Então é possível, desde que se faça as coisas com ordem, decência, com organização, com planejamento. Eu tenho certeza que tem tudo para a União voltar a ser forte. Está pipocando mensagem aqui. Se você está a fim de participar, anota o nosso WhatsApp, 9974-1083. Pode fazer perguntas para os nossos convidados. Repetindo então, anote aí, 9974-1083. Professor Aires, para o telespectador ter a certeza de que é um time organizado e que tem um compromisso de todos os envolvidos, hoje os senhores estavam participando de uma reunião. Do que se trata essa reunião? Então, hoje não terminou ainda, inclusive. Eles estão em reunião ainda. Hoje está se consolidando a nova diretoria, né, do Clube União de Beltrão, onde aí o Tavico será o presidente, o Ratieri o vice-presidente, eu segundo vice, o Dilamar o primeiro secretário, enfim, uma chapa completa. O conselho deliberativo, né, vai ser o pessoal da velha guarda. Eu acho que fazer um parênteses aqui e falar desse pessoal, né, que nos confiou, a atitude de grandeza, né, do seu Osmar Brito, né, uma pessoa com mais de 80 anos, até concedemos um título de cidadão honorário, que foi embasado, né, de vulto emérito, melhor dizendo, que eu até indiquei esse título para o seu Osmar pela história dele, de Francisco Beltrão. Ele que criou a primeira liga. O senhor foi muito feliz, inclusive, com esse projeto. Parabéns. Graças a Deus, tive assim, muitas pessoas que sugeriram para a gente, porque é uma pessoa que realmente merecia pelo que ele fez, né, pelo futebol de Francisco Beltrão, né, velho? Então estava lá agora o seu Osmar, estava lá o Galvão, né, que também ajudou muito o Francisco Beltrão, o presidente Severino Soranço, né, estava presente, assim como o Kits Pessato, assim como tantos outros que eu já conhecia. Estou há
há 12 anos em Beltrão e não conheço todos eles, mas a atitude de grandeza deles confiar, né, nesse novo grupo, nesse sangue novo, nessas pessoas, é um patrimônio, né, que de nome e patrimônio também financeiro. Eu acho que se nós for ver hoje o time, União Beltrão, né, você que passou por grandes clubes e outros times do Paraná, talvez em termos de patrimônio, por não ter nenhuma dívida, seja o mais rico. Talvez seja um dos mais ricos do Brasil. Acho que tem times muito grandes aí que devem muito, né? Tem a situação financeira totalmente complicada e aqui a situação financeira é sanada, entra com terrenos, com dinheiro em caixa, inclusive, enfim, né? E nós nos associamos, né? Eles aceitaram isso e aceitaram que, então, o Tavico e a diretoria, em nome dele, conduzisse essa equipe. Então, essa atitude dessas pessoas, eu acho que não tem, vai ficar na história de Francisco Beltrão. E aí, que alguns se pronunciaram antes de a gente vir, que o que nós podemos dar em troca para eles é mostrar trabalho, corresponder à expectativa deles que estão confiando, né, a essa equipe, ao Ivair, ao Tavico, enfim, as pessoas que vão estar mais à linha de frente, e também a população de Francisco Beltrão, que espera muito, com certeza já está esperando, né, e aquilo, né, nós não temos tanta pressa, a gente quer galgar, né, os próximos degraus, mas dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura, porque vejo que são duas coisas fundamentais, Nini. Nós temos que ter a emoção, sim, do futebol, aquele de estar lá no campo, de torcer, mas também a razão de deixar as coisas em dia, que isso traz tranquilidade para a diretoria, traz tranquilidade para o torcedor, traz tranquilidade para o atleta. Então isso é fundamental, né? Usar a razão e a emoção. E a experiência que nós temos aí dessas pessoas que estão à frente, com certeza vai fazer com que o nome de Francisco Beltrão seja respeitado, como o Ivair disse, que já foi muito respeitado, e seja respeitado no Paraná, e a gente pratique o bom futebol. Esse é o grande objetivo. Com certeza. Você pode participar também aqui através do nosso WhatsApp, 9974-1083. O Carlos Ferreto está dizendo o seguinte: com certeza, com o Ivair Sense no comando, teremos Francisco Beltrão na primeira divisão do Paranaense e quem sabe numa Série D do Campeonato Brasileiro. E a pergunta que ele faz: União estará na terceirona deste ano, Ivair? O senhor esteve lá na federação, há possibilidade? Há uma possibilidade, mas não é uma certeza, porque o regulamento diz que nós tínhamos que ter escrito que está disputando uma categoria de base, sub-15, sub-17 ou sub-19. Porém, nós não tínhamos um CNPJ, mas na semana que vem estaremos indo à federação novamente pagar o valor que, a princípio, para escrever um novo time, e União caducou por estar muitos anos fora. A partir de 3 anos sem nenhuma atividade, o time volta a estaca zero. Tem que se filiar novamente, e é o que nós vamos fazer. De 134 mil, que é 105 mil da federação, 25 mil da CBF e 4 mil anual. São um valor que tem que ser pago anual. Como nós, e já tínhamos um conhecimento com o presidente, já conhece a nossa história dentro do futebol, eu disse a ele que seria uma coisa organizada e séria, com transparência. E ele está apostando que a coisa aqui no sudoeste do Paraná, no oeste aqui, venha a ser realmente para ficar. Então ele falou: Ivair, eu nunca fiz isso para ninguém, eu vou tirar 50 mil desse valor. Do 134 ele tirou 50 mil, fez um desconto. Então a tendência agora, nos próximos dias, é pagar esse valor, aí nós vamos nos escrever, nos colocar à disposição para disputar a terceira divisão. Mas porém, precisa a aprovação? Exatamente, vai passar pelo TJD e aí vão deferir ou indeferir. O nosso desejo é disputar esse ano. Se isso não for possível, nós vamos nos organizar, que já é pensamento nosso, fazermos um sub-17, 14, 15, 16, 17 anos, jogadores da região e daqui, para começarmos a formar jogadores e termos jogadores daqui da região que tenham amor pela camisa, para não estar importando toda hora, e gradativamente nós subimos com categoria de base, aí até chegar ao profissional. Se não for possível esse ano, nós vamos lutar para que seja possível esse ano. Se isso não for possível, o ano que vem com certeza nós estaremos aptos e com condições de disputarmos a terceira divisão. Aquilo que ele disse, uma Série D e uma Copa do Brasil, também é meu sonho, sonho da diretoria.
Mas para isso, nós precisamos partir de princípio. Nós temos que passar primeiro pela terceira divisão, posterior a isso a segunda, a primeira, até adquirir o direito, como o Foz do Iguaçu, como o Londrina, como o Ponta Grossa, de disputar a Série D e a Copa do Brasil. Imagina um grande aqui, nunca aconteceu isso, porém é possível, desde que se faça a coisa com planejamento e com projeto. Então esse é um desafio, considero o maior de todos, para nós chegarmos até lá. 20 horas e 15 minutos, você está na TV Beltrão com o nosso debate esportivo. Clube Esportivo União é o assunto. Neste momento, os sócios do Clube Esportivo União estão elegendo então a diretoria do futebol e nós teremos novidades. A gente sabe da movimentação por parte dos novos diretores e também da confiança dos antigos sócios em dar este cheque em branco para este grupo de empresários que passam a gerenciar então o futebol. Aires Tomazoni, futebol profissional não é brincadeira não, né? Mas para isso dar certo, precisa a união da comunidade também. Com certeza, eu acho que o Evair fala bem, ele é o responsável, junto com mais pessoas também, na divisão. Nós vamos dividir a parte do futebol, né, que é de contratação de jogadores, de dentro de campo, enfim, é ele que vai coordenar tudo isso, e a diretoria vai dar o suporte necessário. Então, para definir os papéis, né, Evair? Eu acho que cada um na sua, né? Exatamente, definir os papéis, o que cada um faz. Então não vai ser o Aires que vai lá dizer que tem que tal jogador jogar ou não. Então ele é o responsável por isso e nós sabemos que ele sabe bem. Contratação de jogadores, o orçamento de tudo isso. E nós vamos correr atrás do recurso. Então isso que realmente se faz ou se tenta fazer o futebol da maneira correta. Então nós vamos precisar sim da ajuda da comunidade de Beltrão e por que não da região, né? Que vai ser um exatamente. Representante Você pega aí Marmeleiro, que está encostado de nós, Enéas Marques, Manfrinópolis, Verê, enfim, e até cidades mais longínquas, como nós na época, né? Eu falei há pouco que nós vínhamos assistir Francisco Beltrão e Atlético lá de Planalto. Basta a gente acompanhar, o senhor também acompanha, tem uma proximidade muito grande com o Marreco Futsal. Enéas Marques e Nova Esperança do Sudoeste, o que o Marreco vende de cartela de bingo ali e assim, eles estão presentes aqui no Arrudão, estão juntos, acompanhando a equipe. Então é fundamental que a gente tenha esse apoio de Francisco Beltrão, que é a nossa casa, é nosso chão, é nossa terra, mas também que os municípios da região venham a contribuir, né, conosco, e porque não é que não tenha, mas vamos citar o meu município, Planalto, não vai ter condição de entrar na segunda divisão, na primeira divisão, vai disputar o regional aqui e vai contribuir com o Francisco Beltrão. Acho que as secretarias municipais, tenho certeza que os municípios também vão estar contribuindo com prestígio, né, com a presença no estádio, né, enfim, né, colaborando conosco. Ou de repente algum moleque que surge de lá? O Capanema, por exemplo, o Capanema se destacou num jogo lá em Santa Isabel contra o Paraná Clube, né, Ivair? Exatamente. O Luizinho Capanema. Eu lancei, tinha 17 anos, depois foi parar no Paraná Clube, é o menino. E tantos outros que demos oportunidade aqui da cidade, da região, quando dirigimos o Realeza, o Real de Realeza. E é esse o trabalho que vamos fazer. Vamos dar oportunidade para as pessoas da região, lógico, mesclando com alguns jogadores experientes. Mas dentro de cada categoria, né? Exatamente. Não é jogar no meio do profissional lá e queimar o menino. Lógico, jogar para resolver, não. Quando for jogar, quando for entrar, a responsabilidade é minha. O menino vai jogar o que ele sabe desempenhar, mas deu certo ou não deu certo, a responsabilidade é minha. Eu que estou pondo para jogar. Não é tirar o do meu da reta e deixar no menino, não. Não é assim que funciona. Quem está pondo para jogar sou eu, então a responsabilidade é minha. Por isso, nós vamos fazer aí um peneirão na região e gradativamente, 14, 15, 16, 17 anos, no momento certo, na hora exata, vai ser lançado o profissional e nós vamos ter muitos meninos da região e daqui que com certeza vão dar muita alegria. O senhor está falando como técnico do Clube Esportivo União ou é impressão minha? Não, eu estou falando como a responsabilidade é minha, eu escalei. Como coordenador. Agora, como treinador eu ainda não defini se eu vou atuar como treinador ou não. Mas pode ser? Mas pode, existe a possibilidade. Agora, a intenção é coordenar justamente para que a coisa tenha o menos erro possível. Ivair, o senhor esteve visitando alguns clubes. Estas visitas seria para buscar jogadores para disputar a terceira divisão? E quais os clubes que o senhor visitou?
Eu assisti alguns jogos e depois fui ver outras partidas pessoalmente. O Prudentópolis, fui na arena contra o Atlético, depois contra o Rio Branco, contra o Nacional, justamente para não ficar muito distante, até porque o futebol é que nem almoço e janta, né? Toda hora está falando, toda hora está tendo, toda hora você está vendo, mas você precisa estar sempre atualizado, o jogador no momento. Por isso depende tudo do que vai acontecer da agora em diante. Se é esse ano que vamos disputar, ou se é o ano que vem. Então, eu sei onde estão os jogadores no momento, quanto custa, quanto vale. Jogadores do perfil daqui, aqui tem um perfil diferente, aqui tem que ter espírito. Não vem com nhenhenhé, que aqui o torcedor não aceita. Eu sei porque eu conheço essa região, tem que ter espírito, que é isso que faz a diferença. Ivair, se o União disputar na terceira divisão esse ano, ainda há tempo hábil para ir buscar esses meninos? Sem dúvida nenhuma. Ou nenhuma. vai chegar atrasado? Não, tem condições e tem tempo hábil, com certeza. Aires, quando a gente fala que o município tal incentiva o esporte, ajuda o futsal, ajuda o futebol de campo, o futebol de campo a gente sabe que a lei de responsabilidade fiscal acaba impedindo, mesmo que o prefeito queira, e muitos prefeitos mesmo assim acabam ajudando e depois tiram do bolso e pagam, ou vão responder processo. Mas o fato, a prefeitura colocando à disposição a estrutura do município, se for pagar para usar a estrutura, quanto isso iria custar? Eu acho que já faz a parte dela, né? Com certeza, Nini. Eu penso, nós tivemos já um primeiro contato, o Ratiero, o Tavico, enfim, mais alguns diretores estiveram presentes com o prefeito. Ele foi muito receptivo conosco, né? E eu tenho certeza que o município vai contribuir. A questão da estrutura eu acho que é fundamental e é ponto pacífico. Temos um desafio aí de iluminar o nosso estádio, né, para que a gente possa ter jogos noturnos. Então isso é uma negociação, é um trabalho que a gente está fazendo enquanto Câmara, trabalhando com o Executivo, que precisa de dinheiro, precisa de orçamento. Se fosse tão fácil já estava pronto, né? A gente fala, realmente é um desafio que nós temos. Mas nós podemos entrar aí, talvez, na questão das categorias de base, né, Ivair? O município não pode investir no time profissional, sim, mas nas categorias de base é possível. Então, fazer uma parceria dentro da legalidade, dentro do que é possível, que isso tem que passar pela Câmara de Vereadores, tem que existir esse desejo da administração municipal e também do nosso legislativo, e essa parceria com o clube. Isso precisa acontecer. Nós precisamos arrumar parceiros, né, para conduzir o time. E todos os parceiros são bem-vindos. E a prefeitura, eu tenho certeza que vai contribuir conosco também na medida das possibilidades. Nós temos tantas prioridades que são fundamentais no município. Mas o esporte também é uma coisa que incentiva. O Ivair mesmo estava dizendo agora. Se nós vamos ter lá sub-15, sub-16, sub-17, quantos valores, né, Nini, que nós vamos vislumbrar, criar, descobrir na nossa região. Então isso já vale. Já vale o fato de nós buscarmos valorizar os jovens daqui. Então a juventude aí que está nos assistindo, que está vendo, já fica antenada, já começa a pensar nesta possibilidade de trabalhar e frequentar, né, ou participar do peneirão aí que o Ivair está dizendo, para a gente começar a constituir, criar corpo e a gente realmente fazer com que o futebol de Beltrão volte, né? Volte com muito forte e volte com incentivo, com apoio da nossa população. Ivair, o senhor falou que sabe quanto custa onde os jogadores estão e para montar um time para a terceira divisão. Claro que você monta uma mega estrutura e na prática pode não dar certo, mas assim, com possibilidades de subir, quanto custaria essa folha, Ivair? Um exemplo, o Cianorte montou recentemente, agora na segunda, 150 mil para subir. Está correndo o risco de ficar fora já no primeiro mata-mata. Não engrenou, não deu certo. Futebol não é matemática, 2 mais 2 é 4. Não, futebol é um monte de situações que precisa encaixar. Agora você precisa partir de princípio. Jogadores acostumados a chegar, a ganhar título, acostumados a jogar com casa cheia, com cobrança. Jogadores acostumados a jogar terceira divisão, segundo, que cada divisão tem a sua história. Cada divisão tem o seu peso. E aquilo que eu sempre digo, eu já participei de todas essas divisões, aqui em outros estados, então você sabe o grau de dificuldade. Hoje, o custo para uma terceira divisão, só folha de pagamento, em torno de 40 mil. Fora mais 50% que é extra, 50%, 60%.
Então esse é o custo. Numa segunda divisão tem um acréscimo maior. E numa primeira divisão, aí é um pouco maior. Então cada divisão tem o seu custo, pelo momento. Hoje, numa terceira divisão, há mais jogadores à disponibilidade, ou seja, à disposição. Na segunda, é um pouco menos. Na primeira, aí você já tem que ser esperto. Então, todos esses graus de dificuldade tem. Por isso, passo a passo. Agora é momento de fazer as coisas burocraticamente, deixar tudo em dia, e depois fazer uma viagemzinha até a federação e ver a possibilidade de se podemos disputar esse ano ou não. A questão burocrática agora, o momento da preocupação de vocês, da diretoria, eles é essa, né? Agora hoje, a assembleia, a eleição, e a partir de amanhã já com a caneta na mão, aí entre vocês já começam a decidir. Então, nós vindo no carro agora, conversando com o Evair, eu acredito que nós temos um momento, uma solenidade, né, Evair, de posse dessa nova diretoria, e aí já está sendo, na verdade, um trabalho nos bastidores já está sendo feito, uma costura, né, essa visita do Evair à federação, acho que o Tavico esteve lá também, né, o Hermes Ratier também esteve conversando com o presidente da federação, então está se buscando esses mecanismos, mas agora o oficial, né, o time realmente vai construir o seu caminho. E assim, não sei como é que está o nosso tempo, acho que deve estar quase no final, mas Mais um minuto para o senhor. Então veja só, acho que o telespectador Francisco Beltrão, acho que nós não precisamos dizer mais nada, né? O Evair é uma pessoa que conhece, né? Pela fala dele, nós não precisamos aqui jogar confete, mas sabemos que ele é pé no chão. E por isso que a gente acredita muito que vai dar certo, né? Tendo um planejamento, tendo um comportamento sério, né? Que é o que ele exige, o que ele pede da diretoria, desse suporte administrativo, é essa seriedade que dê condições de trabalho para ele. E o conhecimento nós sabemos que ele tem. Então o jogador não venha fazer firula aqui, realmente venha se dedicar, né? Ter amor à nossa camisa, ao azulão, que vai ser o seu colorado, né? Mas paciência. Que vocês querem azulão, vamos torcer pro azulão, sem problema algum. Mas tenho certeza que Francisco Beltrão ainda vai se orgulhar muito desse novo projeto, né? Que, ora, vislumbra aí para nossa cidade. É o que temos para o momento. Ivair, qual a expectativa para as próximas novidades? Um minuto, Ivair. Eu acho que agora Tavico, o Dr. Hermes Ratier, Baggio, Dilamar, enfim, as pessoas que fazem parte da diretoria, sentar, traçar novos planos, sequência, começar a buscar recursos, comprometer o pessoal. Eu andando pela rua, quase eu não saio, não tenho muito tempo, mas todo mundo cobrando futebol, vai, de volta ao futebol. Agora é hora de ajudar. Nós precisamos nos dar as mãos, porque senão sozinho e 3, 4 não vai chegar a lugar nenhum. A unidade não dispensa o comentário. Você precisa realmente pôr a mão na massa, agrupar todo mundo para nós chegar no objetivo. Então, a perspectiva é muito boa, mas é uma longa caminhada até chegar no objetivo final. Tá certo. Aires, obrigado por ter vindo, sucesso, e o debate esportivo aqui é também do Clube Esportivo União. Obrigado da oportunidade, e nos colocamos à disposição, e como o Eva falou, é mão na massa. Acho que quem quer que o futebol aconteça, precisa ajudar, precisa contribuir, precisa trabalhar. Ivair, um abraço. Outra você. Vamos mostrar aqui aquela estrutura que a União vai usar, né? Mais tempo. Na sequência. Certo? Na sequência, então. Ok, nós vamos para o horário eleitoral gratuito, e depois, quando a gente retornar, nós vamos falar de futsal. Tem muitos gols para você. Nós voltamos já.